Olá, meus irmãos, boa noite. Sejam todos bem-vindos a esta hora especial de estudo da Palavra de Deus na Escola de Profecia. Hoje nós vamos dar continuidade com os estudos sobre o livro de Daniel. Vamos estudar hoje o capítulo 8. Mas antes disto, nós vamos dar olhada em alguns pontos importantes. Dizer que hoje estamos fechando o mês. Amanhã, pela graça de Cristo, teremos uma noite de profecia onde faremos o resumo dos principais eventos do mês de julho de 2024. Queridos, os eventos estão nos surpreendendo e eu quero deixar claro que não estou aqui para apoiar ninguém em termos de candidato às eleições nos Estados Unidos da América. Não sou da esquerda nem da direita, não sou democrata nem republicano, porque eu não sou americano e não sou político. Eu apenas quero mostrar o que as coisas estão acontecendo. E eu vou mostrar informações dos dois lados, certo? Vejam aqui esta, irmãos, que surpreendente. Essa senhora mantém vantagem sobre quem? É uma nova sondagem. Irmãos, O assunto aqui está quente nos Estados Unidos da América. Vejam que, a nível nacional, a senhora reúne 43% das intenções de voto, enquanto que quem? Tem 42%. Uau! Que reviravolta fascinante. Que reviravolta realmente impressionante. Sabe-se lá o que vai acontecer. Nós não sabemos quem vai vencer. E eu quero deixar claro que, seja a esquerda ou a direita, as profecias vão se cumprir mais cedo ou mais tarde. Mas bem, na onda das coisas, eu quero vos mostrar, irmãos, que parece que o outro lado republicano está muito mais propenso a impulsionar que vários eventos aconteçam o mais rápido possível. Deus pode não permitir, é claro. Nós veremos o que vai acontecer. O fato é que, dia após dia, nos chegam informações que nos mostram quem realmente está encabeçando o movimento nacionalista cristão, quem realmente está encabeçando o projeto 2025, quem está encabeçando este grande revivamento cristão na América. Vejam aqui, irmãos, Kevin Roberts, que é o arquiteto do projeto 2025, tem laços estreitos com o grupo católico radical Opus Dei. E eu mostrei para vocês que tanto Kevin Roberts, quanto J.D. Vance, ainda quanto Steve Bannon, são católicos romanos, muito influentes. Agora é dito que o líder da Heritage Foundation, que encabeça o projeto 2025, ele está bem ligado a Opus Dei, que é um grupo católico radical. Veja, irmãos, é dito que Kevin Roberts, o presidente da Heritage Foundation, tem laços estreitos e recebe orientação espiritual regular de um centro liderado pela Opus Dei em Washington, um centro de atividades do grupo católico radical e reservado. Steve Bannon também apareceu dizendo que ele tem feito grandes exercícios de Loyola, de Inácio de Loyola, o líder dos jesuítas. Vejam, é dito que um dos princípios fundamentais da Opus Dei é que ele não acredita na separação tradicional entre igreja e Estado. Opus Dei, meus irmãos, faz parte de um movimento do catolicismo conservador dos Estados Unidos, que defende a visão de que os Estados Unidos são o último bastião da cristandade. Interessante. De modo que, se os Estados Unidos seguirem um determinado caminho, o cristianismo e o catolicismo também seguirão a nível mundial. Está isto claro, irmãos? O que é então a Opus Dei? Escutem um pouquinho. Opus Dei is among the most powerful organizations within the Catholic Church. Opus Dei está entre as organizações mais poderosas da Igreja Católica. Extremely well connected in the Vatican, endorsed by former popes, and feared by former members. Extremamente bem relacionado com o Vaticano, endossado por antigos papas e temido por antigos membros. Obey or you're done. Obedeça ou está feito. I'd call it an authoritarian organization within the Catholic Church, even more authoritarian than the Church itself. Eu diria que é uma organização autoritária dentro da Igreja Católica, ainda mais autoritária que a própria Igreja Católica. The group was portrayed as bloodthirsty and ruthless. O grupo foi retratado como um sanguinário implacável. Obedeça ou está feito. Deu aí o testemunho, senhora. Nessa sociedade, você tem que obedecer ou está feito, meus irmãos. E eles dizem
que é mais autoritária que a própria Igreja Católica. É um grupo sanguinário radical. E é de onde esses homens vão buscar inspiração para transformar a América. Que tipo de América, então, eles pretendem? Vejam, irmãos, Clube Silencioso de Washington. Clube Silencioso de Washington. É dito, para alguns católicos liberais e antigos membros descontentes, o Opus Dei está no centro de uma conspiração assustadora e sinistra para levar a Igreja Católica de volta à Idade das Trevas. De fato, queridos irmãos, quando nós lemos as propostas de Kevin Roberts no seu livro O Projeto 2025, A Promessa Conservadora, nos faz lembrar muito bem da Idade das Trevas. São estes homens que estão impulsionando a transformação da América. São estes que estão se unindo ao movimento nacionalista cristão para o grande reavivamento na América, que buscam devolver à América a Idade das Trevas, porque eles sabem que, mudando o cristianismo na América, todo mundo vai mudar o cristianismo também. Bem, meus irmãos, deixemos que as coisas aconteçam e então nós veremos de fato o que aconteceu. Vamos então ao nosso capítulo especial, o livro de Daniel. Esse é o nosso estudo número 12 do livro de Daniel. Vamos tratar do capítulo 8. A visão de Daniel, a visão do carneiro e do bode. Vamos orar. Pai eterno, temos o nosso dedo, a nossa Bíblia aberta, com os dedos nestes versos sagrados. Buscamos a direção, a sabedoria para a compreensão destas importantes verdades para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Daniel capítulo 8, verso 1 começa dizendo: no ano terceiro do reinado do rei Belsazar, isto foi no ano 551, isso não aparece na Bíblia, eu coloquei aí para nos explicar. No ano 551 a.C. Eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que tivera a princípio. Quando Daniel diz, tive outra visão depois daquela que tivera a princípio, Daniel está sugerindo que o capítulo 8 é uma continuação ou ampliação do capítulo 7, certo? Irmãos, diz aqui o verso número 3. Então levantei os olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres. E os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Nós já sabemos, de acordo com a profecia bíblica, que animal, besta, representa rei ou reino. Portanto, mais um reino Daniel aqui está retratando. Irmãos, não iremos especular. A própria profecia, no capítulo 8 de Daniel, se encarrega de nos dizer quem é este carneiro que Daniel vê nesta visão. Daniel 8, verso 20. Aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia, claramente. E o detalhe que a profecia nos dá é que tinha 2 chifres e diz que um dos chifres era alto em relação ao outro. Nós sabemos, irmãos, que depois dos Médios e Persas terem destronado Babilônia, os persas acabaram dominando os medos e se tornaram mais poderosos, certo? E diz que o mais alto subiu por último, que são os persas. Mas a história não para por aqui. Daniel descreve o segundo animal nesta sua visão. Vejam, no verso 5. E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha um chifre notável entre os olhos. Queridos irmãos, à luz da Bíblia e da profecia, nós chegamos a conclusões claras. Mas a própria profecia, mais uma vez, vai nos dizer qual é o nome deste reino representado por este segundo animal, que é o bode. Vejam, no verso 21. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. E o grande chifre que tinha entre os olhos, o chifre notável, é o primeiro rei. Irmãos, Grécia foi quem destronou os Médios e Persas em 331 a.C. E diz aí o primeiro rei, o chifre notável entre os olhos, é o primeiro rei. E é claro que Alexandre o Grande não foi o primeiro rei da Grécia. O seu pai, o rei Filipe II, também foi rei. Mas aqui descreve-se, irmãos, Alexandre o Grande como um dos mais poderosos e influentes reis da Grécia, meus irmãos.
E a Bíblia nos diz que este Alexandre o Grande, com seu poderoso reino da Grécia, viu chegar perto do carneiro e enfurecido contra ele. O carneiro quem? Os medos e persas. Ferindo, quebrou-lhe os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. Esta foi a destruição dos medos e persas em 331. E a profecia continua, dizendo que esse bode, neste caso a Grécia, engrandeceu-se sobremaneira, mas estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado. Está falando da morte de Alexandre o Grande. No auge do seu poder, com 33 anos de idade, ele foi envenenado. E ele morre. E quando ele morre, nós sabemos, irmãos, que os seus 4 generais dividem Grécia em 4 partes, que na profecia de Daniel capítulo 7 são representados pelas 4 cabeças do leopardo. Mas aqui, irmãos, é dito que no seu lugar, no lugar do grande chifre, que é o Alexandre o Grande, subiram outros 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. O ter sido quebrado, daí a explicação, o verso 21. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dele. Meus irmãos, está claro isto? Falamos do Império da Grécia em Daniel capítulo 2, os quadris de bronze. Falamos da Grécia em Daniel capítulo 7, o leopardo com 4 asas e 4 cabeças. E mais uma vez, aparece aqui no capítulo 8, o Império da Grécia, e sofre 4 divisões e se torna enfraquecido. E a profecia em Daniel 8 segue mostrando o surgimento de um novo reino poderoso. Diz aqui o verso 8, o verso 9. E de um deles saiu outro chifre muito pequeno. De que lado? De um dos 4 lados, de um dos 4 generais de Alexandre o Grande, surge um chifre pequeno, surge um reino, meus irmãos. Vejam aqui, o qual cresceu muito para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Irmãos, nesta visão, não está se fazendo diferença entre Roma imperial e Roma papal. Nós sabemos que depois da Grécia veio Roma imperial primeiro. Mas a profecia em Daniel 8 apenas descreve como chifre pequeno. E nós sabemos que chifre pequeno, bem, está falando de Roma papal. Mas aqui se fala apenas de chifre pequeno, descrevendo toda Roma. É bem possível que o anjo nesta visão tenha falado de chifre pequeno, supondo que Daniel já tivesse ideia do que ele estava falando, até porque na visão passada o anjo falou também sobre um chifre pequeno. Veja, irmãos, na lição da Escola Sabatina de 2004 é dito que o poder que veio após os reinos gregos na história foi Roma pagã e em seguida Roma papal. O fato de que a profecia diz que o chifre pequeno deveria se tornar sumamente grande, em contraste com a Medo-Pérsia, que se engrandecia, e a Grécia, que se engrandeceu, descarta a identificação do chifre pequeno como sendo o rei sírio Antíoco Epifânio, que não foi maior do que a Medo-Pérsia, muito menos maior do que a Grécia. Então, descarta-se essa ideia de que este chifre pequeno que aparece aqui é Antíoco Epifânio. Não. Roma imperial primeiro e Roma pagã. Agora vejam as descrições que a profecia dá sobre esta Roma. E se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força, certo? Roma se engrandeceria, Roma cresceria, mas não pela sua própria força. Assim também, Roma papal cresceria, se engrandeceria, mas não pela sua própria força. Um poder estaria trabalhando por Roma papal. E continua. Destruirá maravilhosamente e prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Qual é o poder que destruiu o povo santo durante 1260 anos? Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo? Roma papal. Certo? É por isso que, meus irmãos, em Apocalipse 13, verso 2, nos é dito que há um poder por detrás de Roma papal. Não é por sua própria força que ela atinge o apogeu. Vejam, quem que está por detrás? E o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono, e grande poderio, grande autoridade.
Que faria então este chifre pequeno? Venham comigo a esta parte final do estudo, muito interessante, que vai abrir nossa visão e nossa mente para o próximo estudo, certo? Vejam, o verso 10 nos diz: E se engrandeceu até contra o exército do céu. E alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Estranho este chifre pequeno. Continua, o verso 11. E se engrandeceu até contra o príncipe do exército. E por ele foi tirado o sacrifício contínuo. E o lugar do seu santuário foi lançado por terra. As duas versões de Roma, Roma imperial e Roma papal, cumpriram esta profecia. Porque os imperadores romanos se orgulhavam acima de Deus, se exaltavam acima do príncipe do exército, que é Cristo. Os papas romanos também se orgulham acima de Cristo. Os romanos deitaram o lugar do santuário abaixo. Foram eles que no ano 70 foram destruir Jerusalém, derrubaram o santuário. Roma papal também anula Cristo no verdadeiro santuário. Em outras palavras, destrói o significado do santuário. Destrói Cristo como o único mediador entre Deus e os homens. Portanto, destrói também o santuário. Vejam aqui, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Mas o que dizem então os padres, os papas de Roma? Que há outro mediador, que Maria é co-mediadora, que os padres e bispos podem interceder pelos homens. Isto é destruir o santuário, é destruir Cristo como o único mediador entre Deus e os homens, é tirar de Cristo a sua função como o único sacerdote. Queridos, a verdade sobre um santuário celestial, a verdade sobre um intercessor no céu, foi deitada abaixo pela Igreja Católica Romana. Vejam aqui, no Catecismo da Igreja Católica é dito: a Igreja tem em si a totalidade dos meios de salvação. Isto não é verdade. Só Cristo tem a salvação em suas mãos. Mais uma passagem eles dizem: não existe ofensa, por mais grave que seja, que a Igreja não possa perdoar. Não, a Igreja não perdoa pecados. Quem perdoa é Cristo. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, o único que perdoa os pecados. Queridos, Daniel capítulo 8, verso 12, a profecia continua dizendo que um exército foi dado contra o santuário contínuo por causa da transgressão e lançou a verdade por terra, e o que fez prosperou. Infelizmente, este poder, Roma imperial e Roma papal, conseguiram deitar por terra a verdade, principalmente Roma papal, a verdade do santuário, a verdade de Cristo. E até quando duraria esta visão? Daniel perguntou: até quando esta visão em que o santuário é pisado por este poder do chifre pequeno? Até quando? E vejam a resposta do anjo: depois eu vi um santo que falava comigo. Disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Até quando? A resposta, irmãos, Daniel 8, verso 14. Ele me disse: até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Tarde e manhã, aqui. Irmãos, as palavras tarde e manhã no hebraico são ereb, boker. São as mesmas palavras usadas em Gênesis. Foi tarde e manhã, primeiro dia. Tarde e manhã, segundo dia. Portanto, tarde e manhã é dia. E como estamos tratando de profecia, 2300 tardes e manhãs são 2300 dias. E não se esqueçam que em profecia, 2300 dias são ou equivalem a 2300 anos. Claro, irmãos, há uma razão óbvia para crer nisto, pois o próprio anjo diz que esta profecia se cumpriria no tempo do fim. Porque se pegássemos dos dias de Daniel, do tempo em que recebeu esta visão, contando 2300 dias literais, os detalhes desta profecia não se encaixam.
Veja, irmãos, é por isso que o anjo falou no verso 19. E disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, pois isso pertence ao tempo determinado do fim. As 2.300 tardes e manhãs são 2.300 anos que se estendem até o tempo do fim, quando aconteceria a purificação do santuário. O verso 26 também nos diz: e a visão da tarde e da manhã que foi falada é verdadeira. Tu, porém, será a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Irmãos, Daniel, como judeu, sabia muito bem o significado da purificação do santuário quando o anjo falou: até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Daniel sabia o que o anjo queria dizer. Ele conhecia muito bem o cerimonial do santuário e sabia que a purificação do santuário acontecia no 10º dia do 7º mês, considerado o dia da expiação, o dia do juízo. Seria estranho se Daniel capítulo 8 terminasse com uma aparente derrota da verdade, com uma aparente derrota de Cristo, com uma aparente derrota e vitória do chifre pequeno. Mas como em todos os capítulos, tudo termina bem para Cristo e para o seu povo. Mais uma vez no capítulo 8, vejam, verso 25. Sim, ele se levantará contra o príncipe dos príncipes. O chifre pequeno vai se levantar, aparentemente estará crescendo, mas sem mão será quebrado. Amém? Mais uma vez, Deus sai vitorioso. O chifre pequeno será quebrado. A verdade será restaurada. Um juízo celestial acontecerá. E todos nós precisamos estar preparados para ele. Queridos, Daniel capítulo 8 é uma das partes do livro que Daniel não entendeu nada. E ele busca compreender isso até o final. E nós compreenderemos com clareza no próximo estudo. Vejam que, irmãos, eu, Daniel, enfraqueci. Estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei. E espantei-me acerca da visão. E não havia quem a entendesse. Que visão espantava Daniel? As 2.300 tardes e manhãs. Ele não havia entendido. Irmãos, vejam a angústia de Daniel em buscar compreender esta profecia. Ele jejuou, orou, chorou para compreender isto. E o anjo dizendo: isto é para o fim. Hoje nós vivemos no tempo do fim. As profecias estão abertas para a nossa compreensão. Mas quantos estão como Daniel, jejuando e orando para compreender isto? Quantos estão como Daniel, suplicando ao Senhor por entendimento da profecia? Quantos? São poucos, aqueles que se interessam. Infelizmente, como diz Daniel capítulo 12, os sábios entenderão. Mas aqueles que não são sábios, infelizmente não vão entender. E não estarão preparados para esses eventos cruciais. Queridos, este é o nosso tempo de compreender, de viver estas verdades e de estarmos preparados para a segunda vinda de Jesus. Vamos orar. Obrigado, Jesus Cristo, por abrir nosso entendimento para mais um capítulo de Daniel. E por sua graça, no próximo estudo, queremos entender ainda mais. Abra, Senhor, a nossa mente. Abra as comportas do céu e derrame luz. Faça jorrar luz, compreensão e verdade em nosso coração. Nos guarda, Senhor, até o próximo encontro. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nos veremos no próximo estudo. Não se esqueçam de compartilhar e deixar aí o seu like. Em nome de Jesus. Amém.